para uma nova regra. Agora, como é que o senhor comentaria, senador Braga, o fato de que uma coisa é a guerra fiscal, que ela tem um certo período no tempo, de uns anos para cá ela se agravou muitíssimo. Outra coisa é aquele outro problema crônico que é a desigualdade regional brasileira. O senhor que veio do Amazonas, outros estados que tiveram um desenvolvimento, historicamente falando, desigual no Brasil. Como fazer compensações ao mesmo tempo para isso? Bem, veja bem, nós estamos falando, portanto, de duas coisas distintas. Sim. Uma coisa é a guerra de portos, onde produto final, carro, motocicleta, autopeças, motopeças, princípios ativos químicos, etc., entram no Brasil com incentivo de ICMS, fazendo guerra fiscal, exportando emprego e destruindo a nossa indústria. Certo. A outra coisa é benefício fiscal dentro do Brasil para fortalecimento de arranjos produtivos brasileiros, nacionais. Certo. Pode ser até com capital estrangeiro, pode ser até com tecnologia estrangeira, mas produzido, industrializado, elaborado, manufaturado dentro do território brasileiro. Isso acontece no polo industrial de Manaus, isto acontece em várias das nossas áreas de exceção que nós temos. Nós temos regimes especiais que levam, por exemplo, uma refinaria para o Maranhão, que sem esse regime especial tributário, não seria possível levar uma refinaria para o Maranhão. Mas do ponto de vista da logística, do ponto de vista do desenvolvimento, é muito importante. Permite, portanto, a construção de uma refinaria também em Pernambuco, permite a petroquímica na Bahia, dentro de um regime especial tributário. O Brasil é feito de regimes tributários. Uma da questão do Código Tributário, uma das filosofias mais importantes é a justiça social. O tributo ele tem aspectos econômicos, tem aspectos sociais e agora, os mais modernos, até aspectos ambientais. E nós não podemos também desconhecer que nós precisamos incentivar ciência, tecnologia e inovação. Para isso, nós também precisamos ter incentivos fiscais. A economia, a macroeconomia, como é conhecida, ela precisa ter estímulos para que você possa equilibrar aqueles que são desiguais. Você não pode dizer que o Nordeste brasileiro, que tem um doutor para cada 30 que tem em São Paulo, vai conseguir competir com um estado tão rico, não apenas em recursos financeiros, mas em recursos humanos, em logística, infraestrutura, se não tiver incentivo fiscal, se não tiver incentivo creditício, se não tiver incentivo regional. Políticas compensatórias. Políticas compensatórias, públicas, que são políticas públicas. E essa questão da política compensatória, ela foi se alargando e se ampliando até chegar no Bolsa Família, até chegar no Bolsa Floresta, no meu estado, criado no nosso governo. Por quê? Porque são transferências de renda que vão fortalecendo micro arranjos produtivos que geram emprego no interior do Brasil. Agora, já que o senhor falou na questão da distribuição da renda e tocou no tema tributário, a presidenta Dilma, há pouco tempo, mencionou a possibilidade de se fazer reformas tributárias passo a passo. Ou seja, se há alguma dificuldade, a gente tem notado alguma dificuldade aqui no Congresso, desde o governo Fernando Henrique, o governo Lula, para uma reforma global no nosso sistema tributário. De que maneira isso deveria caminhar para que o nosso sistema tributário venha a ser mais leve e venha a ser progressivo e venha a ser, ao mesmo tempo, estimulador do crescimento econômico? Bem, primeiro, a minha avó, ela não teve oportunidade de aprender a ler e escrever, mas ela dizia o seguinte: quando falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Ora, a União, se ela quer viabilizar uma reforma tributária, ela tem que colocar pão para que ninguém brigue e ninguém fique sem a razão. É verdade. Então, é preciso, portanto, colocar recursos. Agora, na 072, só está sendo possível enfrentar a questão da guerra dos portos porque o governo federal está colocando recursos.
seja porque nós vamos enfrentar a questão do indexador da dívida pública dos estados e dos municípios, seja porque vamos resolver o problema do comércio eletrônico, seja porque estamos colocando crédito subsidiado no BNDES para os estados que estão perdendo com o fechamento dos portos para produtos acabados, produtos prontos, como é a questão do carro, repito, como é a questão da moto, repito. Nós não estamos proibindo a importação, ao contrário. O que nós estamos fazendo é onerando essas importações para que ela possa competir em condições de igualdade ou com um pouquinho de vantagem para a indústria brasileira, garantindo emprego para o telespectador que está nos assistindo. É assim, é uma conta muito simples. Se nós quisermos gerar emprego, nós precisamos ter indústrias no Brasil. Porque é a indústria que demanda serviço que gera a indústria de serviço. Claro. E é o mercado do poder aquisitivo gerado por esses dois fenômenos que geram a indústria da construção civil, que gera a indústria do varejo, que gera a indústria do atacadista, que gera, portanto, toda a macroeconomia brasileira. Tem 3 ou 4 fundamentos nessa macroeconomia. Portanto, eu creio que nós estamos no caminho certo, mas ainda há muito a ser perseguido, muito a se avançar na reforma tributária brasileira, que só está começando. Sempre entendendo de que a reforma tributária é um dos papéis mais importantes para enfrentar as desigualdades regionais e para estabelecer uma política de desenvolvimento de uma indústria nacional que possa equilibrar as diferentes regiões brasileiras e que possa preparar um Brasil com futuras gerações, com oportunidades iguais e com uma vida melhor para todos. Senador, uma última pergunta. Esse é um tema muito sensível, que parece que a pauta da ética volta novamente ao Congresso Nacional, já que está sendo cogitada a instalação de uma CPI para analisar a questão relacionada à participação de contraventores, em alguma forma, em algum nível, na política, seja legislativo, seja no executivo. Como é que o senhor imagina que esse tema deverá ser tratado, já que nós temos a lembrança de que houve, no primeiro governo Lula, uma inversão de prioridades? Talvez esse tema ético tenha sido o que mais tomou o noticiário. No entanto, o presidente Lula conseguiu administrar aquela situação e conseguiu a sua própria reeleição e manter a sua popularidade. O senhor acha que poderá haver uma volta do tema ético, com toda essa inflamação, para a prioridade da agenda política? Eu acho que o tema ético está presente em todo momento no Estado Democrático de Direito e na opinião pública. E na opinião publicada, que é diferente da opinião pública, ele está mais ou menos em evidência, dependendo do momento, né? Mas no imaginário popular, ele está lá presente o tempo todo. Veja, no governo Lula apareceu muito movimento, mas também nunca se viu tantas investigações da Polícia Federal, com tantas prisões e com tantas ações no combate ao crime do colarinho branco, no combate à corrupção, no combate aos crimes e às organizações criminosas no Brasil. Que tem continuado. Que tem continuado. Portanto, é importante dizer que quanto mais a imprensa for livre, quanto mais as instituições democráticas brasileiras estiverem preparadas para o exercício da democracia, quanto mais nós vamos ter poderes transparentes e quanto mais nós vamos exercer com transparência a justiça. E eu tenho uma opinião muito simples. O que é certo, o que é errado. O que é crime deve ser apurado pelos organismos de comando, controle e fiscalização e julgados pela magistratura na esfera de competência. Se é parlamentar federal, Supremo. Se é parlamentar estadual, tribunais. Se é executivo municipal, tribunais estaduais. Se é executivo estadual, o STJ. Se é executivo federal, o Supremo. Agora, se a conduta e se a falha é moral, é de decoro, é disto, é daquilo, aí o fórum adequado são os conselhos de ética de cada um dos poderes.
É a Comissão de Ética do Executivo, é o Conselho de Ética do Senado, é o Conselho de Ética da Câmara, é a Corregedoria da Câmara, é a Corregedoria do Senado. Não existe poder mais transparente do que o poder legislativo, seja por bem, seja por mal. Portanto, eu acho que esse é um enfrentamento que está posto. O Brasil vem enfrentando isso com absoluta tranquilidade. O Brasil empichou um presidente da República em 1992. Nem por isso a incipiente democracia brasileira naufragou. De 92 para cá já se vai quase 20 anos, não é? 20 anos. Exatamente 20 anos. E a nossa democracia sobreviveu. Isso aperfeiçoa o processo Isso aperfeiçoa o processo democrático. Fortalece, aprimora e qualifica o voto. E numa democracia direta, como a democracia brasileira, quanto mais se pratica o voto e quanto mais se qualifica o voto, melhor será a representatividade. Muito bem. Eu gostaria de agradecer a presença aqui nesse programa especial do senador Eduardo Braga, que é o líder do governo aqui no Senado Federal. Muito obrigado, senador. Eu que agradeço. Estaremos aí atentos e acompanhando toda essa movimentação. Obrigado mesmo. Eu que A agradeço. vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela sua atenção. Caso queiram baixar esse ou outros programas, inclusive essas entrevistas especiais, olha aí na tela uma forma de fazê-lo. www.senado.gov.br/TV. Até o próximo programa especial. Tchau.